Marcos capítulo 6. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 6. Para você que não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo no telão. Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 6. Partindo dali, chegou à sua cidade pátria, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Pode sentar. Queria que você, enquanto a gente prega, continuasse orando. Você não esquecesse de orar pelas pessoas que estão enfermas. Nosso irmão Saulo está lá em Curitiba e carece de nossas orações. A Rosinha está ali, mais os demais nomes que a gente tem orado aí sempre. Não esqueça de orar pelos nossos irmãos, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça. O texto que a gente conversou hoje, a gente acabou de ler, fala de Jesus na sua cidade natal. Na verdade, ele nasceu em Belém e ele cresceu na cidade de Nazaré. Interessante que quando você volta para a Bíblia ela não tem a preocupação de falar de épocas na vida de Jesus. Você vai ver que tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles falam do nascimento de Jesus, falam antes do nascimento de Jesus. Todos eles vão falar ali de Jesus nascendo. A Bíblia não fala da infância de Jesus. O único texto que a Bíblia vai falar é Lucas, quando mostra Jesus com 12 anos, quando ele vai ter o seu bar mitzvah, que era um tempo de consagração, quando o menino judeu ia para o templo com 12 anos de idade. A Bíblia não fala da adolescência de Jesus, não fala das crises, não fala nada. Talvez alguns de vocês leiam lá na revista Super Interessante, ou assistiu alguma reportagem, viu isso, mas a Bíblia não toma o cuidado de falar da vida de Jesus, nem da sua adolescência, infância, da sua fase adulta. E a Bíblia vai narrar Jesus a partir dos 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, Jesus começa seu ministério, ali quando o seu primo João, conhecido como Batista, está ali, o próprio João fala: eu vim para preparar o caminho do Senhor. E João está ali falando porque durante 412 anos não teve palavra profética. Desde Malaquias até agora nós encontramos aqui João Batista. 412 anos se passaram e não teve nenhum profeta. Nesse período, chamado período interbíblico, chamado período de silêncio, nesse período não teve ninguém que se levantou em nome de Deus. Nesse momento tem alguns grupos judaicos, um deles você conhece muito bem, que era um grupo de avivamento na época, chamado fariseus. Para quem não sabe, o nome fariseu significa santo. O mesmo significado da palavra separado por Deus. E os fariseus eram um grupo dentro do judaísmo que entendeu, esse negócio está meio devagarinho. Eles queriam um avivamento.
Porque naquele tempo, o imperador chamado Amfifião, esse nome que você entendeu aí, não é esse nome. Amfifião, é um nome doido que eu não consigo falar. Se eu falar aqui vai parecer que eu estou falando em línguas. Então, Ampiofiano, rapaz, travou. É o nome desse homem, eu te falo depois. Nossa, viu? Ele estava queimando, fazendo abominação no templo. Antiopifiano. Que isso, gente? Sumiu o nome do homem. E olha que eu anotei, sim, escrevi. Tá. O nome do homem sumiu, mas ele estava queimando o porco no templo. Desde o livro de Levítico, era abominação ao Senhor queimar porco lá no templo. E aí os judeus se revoltaram, falaram, não está legal. Estavam queimando animais com defeitos, não era legal, então o culto estava uma bagunça só. E aí esse grupo chamado fariseus começa a falar assim, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos buscar Deus. E o farisaísmo começa com um grupo que queria o melhor de Deus. Só que o que aconteceu? Esse grupo chamado fariseu, eles chegaram a um ponto, eles começaram assim, nós somos a última bolacha do pacote. E nós precisamos de aumentar coisas. A Bíblia não era suficiente para eles, e eles aumentaram 512 leis. E essas 512 leis os tornaram não só santos separados, mas os tornaram extremamente religiosos, a ponto que na Bíblia você não vai encontrar nenhuma vez Jesus brigando com pecador, com gente que estava em pecado, mas você encontra Jesus brigando, não poucas vezes, com esse grupo chamado religioso, chamado fariseu. E aí, Jesus começa seu ministério, João Batista o batiza, e ali, quando ele é batizado, ele recebe o aprove-se de Deus, é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. E Jesus começa o seu ministério de uma maneira muito especial, de uma maneira profunda, linda. As mulheres que não tinham valor naquela época andavam junto com ele, crianças que não tinham nenhum significado vinham até ele, pessoas eram saradas, curadas. A dulcíssima voz de Jesus trazia graça, trazia vida. Verdadeiramente, aquele novo rabino, aquele carpinteiro, filho de José e Maria, era diferente. E as palavras dele traziam transformação, cura. Ele realiza uma série de sermões, que foram as peças literárias que a humanidade nunca tinha visto algo com tanta profundidade até então. Jesus era realmente fantástico, extraordinário. Só que ele está começando o seu ministério, ele resolve dar uma passadinha na sua cidade natal. Na sua cidade natal, chamada Nazaré, você lê o texto comigo que ele não é aceito. Jesus não foi aceito entre as pessoas que o viram crescer. Ele não foi aceito entre a tiazinha lá da venda que vendia doce. Ele ia lá, o José dava ele 10 centavos, ele ia lá e comprava docinho e comia. Ele não foi aceito pelos amigos dele que cresceram com eles. Ele não foi aceito pelos amigos da escola que estavam junto com ele. O professor dele não aceitou. E Jesus estava ali. Ele foi rejeitado. E é o texto que nós lemos hoje. Eu queria conversar com você hoje. Por que é que pessoas rejeitam a Jesus? Já parou para pensar? Estamos no século 21. E até hoje nós encontramos pessoas que rejeitam a Jesus. Tenho certeza. Você que já falou de Jesus para alguém, nem todas as pessoas que você falou aceitaram com graça, com alegria. E há a possibilidade de gente que não aceitou. E hoje eu queria conversar com você, à luz desse texto, por que as pessoas rejeitam a Cristo. Queria te dar algumas respostas, queria conversar com você. Primeiro tipo de pessoas que rejeitam a Cristo. Por que as pessoas rejeitam? Primeiro, pessoas rejeitam a Cristo por causa do testemunho da igreja. Sabia disso? Pessoas rejeitam a Cristo por causa do testemunho da igreja. Quando você volta para o passado, você vai descobrir que homens e mulheres morreram por causa da igreja de Cristo.
Você vai descobrir que homens e mulheres na história perderam tudo, infelizmente, por causa da Igreja de Cristo. Século VI, Papa Alexandre, ele manda matar um homem chamado Savonarola. Savonarola, minha língua hoje está... Preciso orar para receber um dom aqui, porque está difícil. Savonarola foi enforcado a mando do Papa por causa da sua profundidade nas Escrituras Sagradas. Galileu Galilei, ele foi morto por causa das ideias a respeito da ciência. E a igreja manda matar Galileu Galilei. O que dizer da igreja que foi capacho nas mãos de Hitler? E a igreja foi conivente com a morte de muitos judeus. Foi a igreja cristã. Quando você volta para a história, eu quero lhes dizer que muitas pessoas têm dificuldade no crer por causa da igreja. Talvez por causa de um pecado, por causa da indelicadeza de uma pessoa que se dizia cristão. E uma coisa que eu acho que é a razão primeira de muitas pessoas rejeitar a Cristo no testemunho da igreja, que é um negócio chamado religiosidade. O religioso afasta muitas pessoas de Jesus. Sabia disso? Um exemplo. Chega para um religioso e fala assim: ah, que vontade de comer uma picanha na brasa. O religioso vai olhar para você: não diga isso, porque você não está pensando nas crianças passando fome na África. Aí você perde a fome perto do religioso. Chega um religioso e fala assim: nossa, senti de Deus, lá na minha igreja está falando tanto de missões, eu vou mandar uma oferta e pagar um jantar para um missionário. O religioso: não diga isso, na minha época missionário morria de fome, e eu quero ver missionário dando testemunho morrer de fome. Ninguém fala isso, mas lida assim. Você chega para um religioso e fala assim: nossa, que vontade de dar um trato no meu visual, nesse cabelo assim. O religioso: não diga isso, vaidade, vaidade, isso é vaidade. Você chega para um religioso e fala assim: olha, nossa, eu quero servir mais. O religioso: não diga isso, porque no meu tempo quem servia era o presbítero, e você não tem cargo, é crente comum. O religioso é chato. Gente religiosa é chata. Gente religiosa afasta muitas pessoas do amor de Jesus. Quem já teve contato com o religioso, você sabe. O religioso é tipo assim. Eu já contei aqui uma história. Já contei, mas contei todas as vezes pela manhã, mas deixa eu contar à noite. Uma vez eu era pastor em Machado, e a polícia foi e ligou para mim. E: pastor, esse negócio aqui não é para a polícia não, é para o pastor. Vem cá, tem um negócio atrapalhado. E eu fui lá. Pensa, o camburão foi com aquelas luzes, tudo me buscar em casa, entendeu? Chegou o carro da polícia, me pegou, entrei no carro da polícia e fui lá para a casa do cara que estava com, segundo a polícia, com o diabo no corpo. Aí chegamos lá, não era um cara de diabo, era uma pessoa extremamente carente que estava fazendo coisas para chamar a atenção. Eu abracei aquele moço, chorei com aquele moço, convidei aquele moço para ir na minha igreja. Só que na minha igreja, que eu era pastor, para minha vergonha, estava cheio de religioso. E o pior, aquele moço aceitou o convite para ir na minha igreja no domingo de manhã. E aquele moço que outrora estava lá tentando se matar, no outro dia foi numa igreja de religioso cujo pastor era eu. Ele chega mais cedo no culto, chega e senta na primeira, segunda fila, está lá sentado, está lá com o coração aberto, porque o pastor foi lá, abraçou ele, chorou com ele, convidou ele para ir na igreja. E de repente, manifestou uma religiosa no culto. E a religiosa foi lá, não perguntou o nome do rapaz, não perguntou se o rapaz estava bem, não saudou o irmão com a paz do Senhor, fez a pergunta religiosa. Falou assim para aquele moço: você não tem vergonha de vir de boné na casa do Senhor? Religioso treme a voz, sabe?
Qual que é o problema, gente? E religioso não vai atrás. Aquele moço nunca mais voltou para a igreja. Aquela pessoa com a religião estrada na mente, no coração, não tinha alegria de entender que mais que um boné, ali tinha uma alma, uma vida. Uma igreja de religioso, se chegar aqui uma pessoa diferente, o religioso vai correr atrás. Vai falar, pastor, não vai atrás da pessoa. Na maioria das vezes, pastor, você não viu? A religião atrapalha. Estou falando aqui com vários filhos de pastores, filho de pastor, tanto que esse filho de pastor apanha de religioso, sangue de Jesus. Já teve uma irmã numa igreja que eu fui pastor, que eu até orei para Deus promover ela, de tanto mal que ela estava fazendo, o filho de um outro pastor da igreja. Sabe? De ficar perseguindo, de fazer coisa. E agora, com a internet, o religioso vai lá para a internet para... Porque como ele sabe que não tem voz, fica escrevendo coisas que não deve. Gente, testemunho da igreja afasta muitas pessoas de Jesus. Porque o Jesus que eu creio que a Bíblia me diz, não é o Jesus que fica falando não para todas as coisas, não é do não pode. O Jesus que eu conheço, que a minha Bíblia me ensina, é o Jesus que assenta junto com pecadores e prostitutas. Colocaram o apelido nele de Beelzebu, sabe por quê? Porque ele sabia que aquele pecador ali, aquela pecadora que estava perto dele, estava com o coração aberto. Mas o religioso que estava do lado, estava. Religião afasta muita gente de Jesus. Porque o Jesus que a Bíblia fala é um Jesus de graça, de vida. É o Jesus que assenta com pessoas. É o Jesus que aceita pessoas que têm abominação ao pecado, mas ama o pecador. O Jesus que tem abominação às situações que desprezam pessoas. E o testemunho da igreja afasta pessoas de Jesus. Sabia disso? Deixa eu falar um negócio muito sério. E a responsabilidade é minha, porque eu sou pastor dessa igreja agora. Nós estamos num momento histórico, sabia disso? Pandêmico. Daqui a alguns 3, 4, 5 anos, nossos filhos e nossos netos vão perguntar assim, olha, como foi a pandemia? E nessa pergunta que eles vão fazer, dentro dessa pergunta, eles vão perguntar assim, como a sua fé foi resposta para outras pessoas no meio da pandemia? Já parou para pensar nisso? O que nós estamos fazendo? Quem que nós estamos alimentando? Quem que a gente está estendendo as mãos? Quem que a gente está fazendo diferença? Porque quando a igreja é uma igreja em si mesmada, cheia de gente religioso, querendo engordar, prega bem. Deixa eu contar um negócio. Um dia tinha eu gosto de jogar. Lá em casa a gente joga muito. Eu, a Flávia e o Matheus, nós temos jogos toda semana. Hoje a gente já jogou. A gente tem o Rummikub, o Uno. O Rummikub é o que mais gostamos de jogar lá. E tá. Mas tem alguns jogos que eu tenho pavor, que é jogo de mímica. Eu não acerto uma. Outro dia na igreja, uma pessoa sentou e fez assim. Ele está amarrado. A pessoa sentou ali e fez assim. O que é isso? Sangue de Jesus, Senhor. Eu fingi que não estava vendo, porque a pessoa, toda hora que eu olhava, ela... Eu falei, o que é isso? Aí, depois do culto, vou perguntar, o que é isso? Eu estava pensando, o que é isso? Aí a pessoa, não, pastor, coloquei o lenço, quero comer, dá comida boa. E é uma geração que a gente vive, ou que quer comida boa. E a gente tem que ser fiel com a palavra, tem que trazer o melhor, mas nós estamos falando de uma igreja, quando a gente está falando de uma igreja viva, ela faz diferença. Segundo motivo, por que as pessoas rejeitam a Cristo? E o segundo motivo que eu queria trazer com vocês aqui hoje, que é por causa do coração. Não sei se você sabe, mas Ezequiel chega a narrar o fato de um homem ter um coração de carne, e nas mãos de Deus, Deus faz um milagre e transforma esse coração num coração que era de pedra. Ele é transformado num coração de carne. Para falar,
que a Bíblia não poucas vezes vai dizer que, quando você lê Efésios capítulo 4, para quem está anotando, a partir do versículo 17, aí Paulo está conversando com a comunidade de Éfeso ali, e na comunidade de Éfeso fala assim: olha, não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos vossos próprios pensamentos. A palavra vaidade, tanto no grego como no hebraico, significa vapor, vazio, sem significado. E aí Paulo fala assim: olha, não tem uma vida mais oca, vazia, sem significado. Em outras palavras, quem é de Jesus tem um propósito de vida. Quem é de Jesus tem um alvo a seguir. E aí Paulo vai falando assim: olha, sabe por quê? Versículo 18: quem tem a mente oca, vazia, ele vai viver alheios às coisas de Deus, insensíveis às coisas de Deus, com a dureza do coração. E ele vai narrando como se fosse uma escada. Estuda esse texto depois, você vai ver que texto que mexe comigo. Talvez vai mexer com você também. A partir do versículo 17 de Efésios 4. E aí ele vai falando assim: olha, gente que está alheio das coisas de Deus, insensível às coisas de Deus, coração duro, e por causa do coração duro se entrega à dissolução. Em outras palavras, vai se entregando para todo tipo de coisas que desagradam a Deus. E aí ele vai falar assim de uma natureza que tem dessa cachola chamado você, chamado eu, uma natureza aqui que a Bíblia chama de, o texto de Efésios 4, acho que é 18, 19, de natureza adâmica, carnal, pecaminosa. E essa natureza adâmica, carnal, pecaminosa tem um coração que não quer nada com Deus. Deixa eu falar algo para você. A sua carne não quer nada com Jesus. Sabia disso? Tem um espírito aí renovado, restaurado, renovado, vivificado por Deus, regenerado, abençoado, que tem desejo de Deus. Mas a carne, a mesma carne que Jesus falou assim: olha, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a sua carne é. Essa carne fraca tem um coração que é duro, e esse coração duro não quer nada com Deus. E essa natureza pecaminosa, adâmica, ela é insensível às coisas de Deus. Essa natureza que está aí, se você quiser vê-la manifestar, é só você alimentá-la. Ela pode destruir você, levar você para um lugar bem distante de Deus. Essa natureza caída, pecaminosa, ela não quer nada. Tem a ver com o coração, que é um coração duro. E o coração duro do ser humano não quer nada com Deus. Mais ou menos como se fosse assim: deixa a vida levar, e a vida vai te levando cada vez mais num lugar de insensibilidade, de falta de relacionamento, de falta de profundidade com Deus vivo e verdadeiro. Seu coração, meu coração não quer nada com Deus. Sabia disso? Meu e seu coração não quer, a carne não quer. A nossa carne é terrível, gente. Se alimentar, sabe aquela área? Sem falar não, seu pecadinho de estimação, daquela área que você tem dificuldade, só Deus, você e o Satanás sabe. Essa área aí, se você alimentar, detona, e esse coração tem a ver com esse coração insensível longe de Deus. Eu quero falar mais. Por que as pessoas rejeitam a Cristo? As pessoas rejeitam a Cristo por uma força sobrenatural do mal, chamado inimigo, diabo. Alguém falou para mim, gostei, aqui não é capeta, é lapeta. O lapeta, não quer nada de capeta, é lapeta do diabo. E a Bíblia diz, João 10,10, veio para matar, roubar e destruir. E 1 de Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando, como um leão, querendo arrumar uma brecha para nos devorar, para acabar com a gente. O diabo quer que você seja um crente SSS. Sabe o que é isso? Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito ali. Entendeu? O diabo quer que você não use seus dons, que você seja um crente que não serve nada, não abençoa ninguém, que seja cheio de situação. O diabo não está preocupado com pessoas que já estão na mão dele.
falar uma coisa aqui, a afirmação é pesada, mas ore por mim se você não concordar. O alvo de Satanás é destruir aqueles que estão querendo alguma coisa com Deus. Satanás quer destruir sua família, quer destruir seu casamento, quer destruir sua paz, quer destruir você por completo. Principalmente, ele quer que pessoas rejeitem a Cristo. É verdade. Satanás faz cada coisa, gente. Faz cada área, sabe? Mexe naquelas áreas que não era para mexer. Mexe, dá coisa de mão beijada que não era para dar. E você fala assim, de onde veio isso? É o capeta, é o lapeta que deu para você, para que você continue SSS, com dom de canto. Sabe o que é dom de canto? Fica no canto reclamando de tudo e de todos. E não faz ninguém, não se envolve, não veste a camisa. Por que é que as pessoas rejeitam a Cristo? Quarto, por uma pressão de grupo. Gente, esse negócio de grupo é tão interessante que eu estava vendo um estudo. Eu gosto de futebol, meu time não ganha de ninguém, igual o Corinthians, entendeu? Mas esse ano vai subir para a Série A. Mas eu estava assistindo uma reportagem sobre torcida organizada. E aí mostrava alguns meninos tímidos, meninos de boa família, de boa índole, gente boa, sabe? Gente boa assim, cara, legal. Só que quando aquele menino juntava com um grupo maior, e aquele grupo maior tinha uma voz de comando, até matar, em nome do grupo, aqueles meninos matavam. Olha como é que é uma pressão do grupo. O cara está aqui, um menino cresceu no meio, sabe? E cresceu na igreja, criado na classe Florzinho de Jesus, entendeu? Dançou no King's Kids, fez tudo. Aí vai para a faculdade e chega um professor louco, maluco, e fala assim, a Bíblia... Ele é igual religioso, o professor é igual religioso. A Bíblia não é a palavra de Deus. E o menino, a menina vai e fala, é mesmo, o professor fez faculdade, e aí a Bíblia não é a palavra de Deus, e o menino vai e esfria tudo. Por causa de uma pressão do grupo, que aí, talvez no grupo é chique, né? As meninas bonitas, os meninos lá cheirosos, e que tem carrão e tudo mais. Olha, aqui nós não falamos de cristão. Vem uma pressão do grupo que não é legal. Tem gente que rejeita Cristo por causa de uma família, porque na minha família não pode, porque nosso negócio é outra coisa. Eu lembro que quando eu me converti, minha mãe não me criou para ser crente. Minha mãe me criou para ser pagodeiro. Entendeu? E quando eu me converti, ela falava assim, ô Giovanni, Jô, meu apelido de infância é Jô. Ô Jô, eu não te criei para ser pastor, Bíblia, esse negócio. Eu queria ser para ser sambista. E eu acho que era o Satanás que entrava nela, porque na hora que eu ia para o culto, ela rasgava a Bíblia, ela amarrotava a roupa, e ela ficava o bicho. Pensa no bicho mesmo, feio. E aí, minha mãe, sabe, eu tinha tudo para não firmar a minha fé, ser crente dentro de casa. Lembre-se que eu me converti numa outra cidade, e aí Deus me deu 1 ano antes de eu ir para o seminário, para ficar com a minha família. Foi um ano terrível, terrível, terrível. E o maior problema que eu tive nesse ano foi minha mãe. Ela não queria. Minha mãe não está assistindo meu culto, não, porque ela assiste só o culto lá de Diadema. Domingo ela me assistiu pregando. Só assiste o culto de lá. Deus perdoa ela. Mas estou falando mal dela mesmo, porque ela me perseguia. Pensa na mulher que fazia de tudo para não ser crente. E a pressão de pessoas, pressão de situações. Pessoas rejeitam a Cristo por causa de Jesus. Deixa eu falar um negócio legal para você. A Bíblia conta que quando Jesus nasceu, os anjos disseram em alto e bom som, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, fala comigo, o Salvador, que é olha que lindo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meu irmão, preste bem atenção, quando Cristo nasceu, Ele era o Salvador. Mateus 1:21 fala assim, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Deixa eu te contar um negócio, talvez você não saiba.
Todas as vezes que você fala o nome Jesus, você está falando aquele que salva o povo de seus pecados. Ele tem poder de salvar você de você mesmo, do seu eu, do seu ego. Ele tem poder para salvar você do pecado. Ele tem poder de transformar a sua vida. Jesus verdadeiramente era Deus. Filipe chega perto dele um dia e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele olha assim, e fala assim: você não entendeu nada, porque quem olha para mim vê o Pai. Jesus, certa feita, chega perto dos discípulos, pergunta assim: quem que o povo está falando, dizendo que eu sou? Aí uns falam assim: uns estão dizendo que tu és Elias, outros João Batista. Aí Jesus faz uma pergunta, e a pergunta que Jesus fez para os discípulos eu vou fazer para você: e vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora pergunta para você: quem é Jesus para você? Porque o tamanho da revelação que você tem de Deus, a forma como Jesus se revela para você, mostra muita coisa na sua vida. Quem é Jesus para você? Porque nós estamos num tempo e há a possibilidade, eu te respeito, mas eu prefiro ficar com a palavra, que você conheça o Jesus da sexta-feira, ensanguentado, ferido, machucado, na cruz, aquele que está lá acabado. Preste bem atenção, eu quero falar do Jesus do domingo, que ressuscitou dos mortos, está vivo e vai voltar, e a Bíblia diz que Ele é o Salvador, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Ele também é o Cristo. Olha que interessante, a Bíblia fala 110 vezes de Cristo, de Jesus como Salvador, mas ela vai falar também do Cristo. Depois eu falo o número de vezes, porque ela vai falar 350 Cristo como Senhor. Mas permita-me falar um pouquinho de Deus como como Cristo. A palavra Cristo significa ungido. E ungido era por quê? Olha aqui para mim. O homem limitado não tem como entender um Deus ilimitado. Um homem finito não tinha como entender um Deus infinito. Nós não tínhamos, nossa compreensão pequena, não tínhamos como compreender a Deus. Lembra do Abraão, lá no livro de Gênesis? Abraão pecou. E Abraão já recebe uma sentença: a alma que pecar, essa morrerá. Interessante que Paulo vai falar em Romanos capítulo de número 3, também no versículo 3 e 6, mas só no capítulo 6, versículo 3, que o salário do pecado é a morte. Desde o Velho Testamento, a forma de cultuar a Deus era, as pessoas pegavam animais e iam dando animais e faziam cultos a Deus através de animais sem defeito, sem mácula. Só que ficava na cabeça do homem assim: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A Bíblia diz, acabou de falar, o salário do pecado é o homem sem Deus está condenado a mortos em seus delitos e pecados estávamos. E aí, como é que faz? Se tem uma interrogação muito grande, que só para colocar, queimar animais não está resolvendo, como é que faz? O homem estava sem sentido, sem caminho, o homem estava perdido, a mulher estava perdida. E a Bíblia diz que Deus, olha que lindo, versículo mais conhecido pelos cristãos na terra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entrou na história, sabia disso? E Jesus foi o único homem que nasceu com o objetivo de morrer. Vou explicar para você. João Batista, o primo dele, quando vê já grande, começando seu ministério, João olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que é cordeiro, gente? Aquele que haveria de morrer
para pagar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, olha que lindo, gente. Até Jesus não tinha como o homem interpretar, pensar, conectar e lembrar-se de Deus. Não tinha. Mas Jesus veio, Cordeiro Santo. Na cruz do Calvário ele disse em alto e bom som: está consumado. E aí, gente, olha que coisa linda. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Então vamos lá. Você quer saber o que Deus pensa? Olhe para Jesus. O que Deus pensa sobre o pecado, pastor? Olhe para Jesus diante de um tanto de religioso, julgando uma mulher pega em adultério. E aí o texto diz que eles queriam testar a Jesus. Aí você olha para Jesus falando para aquela mulher assim: olha, falando para os religiosos primeiro, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo sai. Ele olha para aquela mulher e fala assim: se ninguém te acusa, nem tampouco eu, vá e não peques mais. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Deus, o pastor, o que Deus pensa sobre a morte? Olhe para Jesus. Na cidade de Naim, uma cidade pequena, uma cidade minúscula até hoje. E aí Jesus está andando com a multidão, num velório de uma criança, um adolescente, uma mãe, já era viúva, sofrendo. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu-se. O que é compadecer? Sentiu a dor daquela mãe. Jesus chega para aquela mulher, ele toca naquele menino, e aquele menino é ressuscitado. Ah, pastor, o que Jesus pensa sobre a morte? Eu continuo dizendo, João 11:35, Jesus chorou no velório do seu amigo Lázaro. E a Bíblia diz assim: veja o quanto Jesus o amava. Quer saber o que Jesus pensa? Pastor, eu estou cansado, estou machucado, estou ferido. Eu quero saber o que Deus pensa. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus dizendo em alto e bom som, no capítulo 11, versículo de número 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Olhe para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. E quando a gente fala do Cristo, nós estamos falando de Deus, de Jesus. Gente, é fantástico demais, sabe por quê? Porque quando a gente olha, o nosso Deus é muito grande. Fala assim: o nosso Deus é muito grande. A sua grandeza não tem limites. Está no Salmo 142, 145, 2. A sua grandeza não tem limites. Deixa eu falar algumas coisas para você aqui. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele possivelmente foi o maior teólogo que essa terra já conheceu. Doutrinas como Trindade, as bases da nossa fé, tudo vem de Agostinho de Hipona. E ele se achava, imagina, escolhido por Deus para trazer aqueles escritos com sabedoria, profundidade, graça. E ele está morrendo. E ele está lá no seu leito de morte, e de repente ele começa a morrer, está apagando. De repente ele vai e volta. E ele dá um grito e fala assim: gente, eu vi o Senhor, e os meus escritos não passam de palha. Em outras palavras, um vislumbre de Deus, por menor que seja, não se compara com nada que essa terra tem. Amém, gente? Salmo 17, 19 fala que toda a terra contempla a grandeza de Deus. Faz assim. Na palma da mão de Deus. Pensa assim, quando você está olhando na palma da mão. E olha o que é a palma comparado com o todo, com você. Entendeu? Pensa que na palma da mão de Deus tem um Ártico, Pacífico, Atlântico, Ântico, o Índico. Faz assim. Um palmo. Presta, segura aí. Só na palma da mão de Deus é 1 bilhão de quilômetros de água. A Bíblia diz que com um palmo ele mede todo o universo. Pode voltar aí. Falar um pouquinho sobre o universo.
Se você sair daqui agora, pegar um avião normal, você vai gastar 19 dias para chegar até a Lua. 19 dias dentro do avião para chegar até a Lua. Com a mesma velocidade, para você chegar ao Sol, que é a estrela mais próxima da gente, você vai demorar 21 anos. Segura aí. A segunda estrela mais próxima da Terra, ela está a 5,6 bilhões, não, 5,6 anos-luz da Terra. A maioria das estrelas que você vê nos céus, ela já não existe mais. A maioria das estrelas que você olha, no mínimo ela está a 4.000 anos-luz de distância da gente. A galáxia mais próxima da nossa, chamada Andrômeda, ela está a uma distância de 2 milhões de anos-luz de distância da gente. Aí Deus fala assim: eu meço tudo com a palma das minhas mãos. A Bíblia não é um livro de ciência, sabia disso? A Bíblia não é um livro de ciência, mas só que quando você volta para a Bíblia, antes de descobrir que a Terra era redonda, homens como Cristóvão Colombo falou sobre isso, Albert Einstein falou sobre isso, e vários outros homens, alguns morreram porque afirmaram, porque antes criam que a Terra era quadrada. Interessante que, porque quando você chega perto de um mar, na praia, você vê reto, então as pessoas criam que, por causa de ser reto, o mundo era quadrado. A Bíblia, Isaías já falava lá em Isaías 40, versículo 21 e 22, que a Terra era uma esfera, um globo. Ô irmão, olha que interessante. Nos dias em que a ciência cria que a Terra era suspensa nas costas de 3 elefantes, e esses 3 elefantes estavam em cima de uma tartaruga, Jó, no capítulo 26, no versículo 7, falava que a Terra estava suspensa nos ares. A hoje, Chan, da ciência, a questão da clonificação, só que a Bíblia já falava desde Adão e Eva sobre a possibilidade de acontecer algo semelhante. Estava conversando aí com alguém, falando daquilo que a genética tem feito, especialmente na agricultura. Você sabia que uma laranja, não existe pé de laranja? Toda laranja que a gente tem é pé de limão, porque a laranja por si só, ela não tem um sistema radicular capaz de sustentar uma árvore de laranja. Você que está aqui, você sabe muita coisa, me explica como uma árvore sem um sistema de bombeamento, a seiva sobe e vai até as folhas, as flores, os frutos. Me explica você, especialmente você da construção civil, que sabe que para fazer um grande edifício, você tem que fazer um alicerce, talvez até maior que tudo que vai ter lá em cima. Explica você como é que Deus faz uma árvore, e a raiz dela pequena, comparando com o tamanho da sua árvore, e ela aguenta o tranco dos ventos, de tudo que acontece. Como é que a gente explica um Deus tão grande, tão extraordinário, que fez todas as coisas? A Bíblia não é um livro de ciências, mas se você procurar, você vai ver em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que já falava de uma explosão atômica. Meu irmão, eu não creio num Deus fora da natureza, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que fez todas as coisas. Exemplo, a Terra é perfeita. Nós estamos, não, eu anotei aqui, mas é muita coisa, senão vai ficar todo mundo doidinho igual eu estou. A Terra está envolvida por uma atmosfera de ar de 804 quilômetros. Se fosse 805 quilômetros, essa concha de ar, todos nós estaríamos numa geleira só. O raio da Terra, se tiver alguns graus, se sair, todos nós morremos ou congelados por um lado, ou fritos para o outro.
Nosso Deus é perfeito. Ele é Senhor. E a Bíblia fala, eu já falei aqui 350 vezes, de Jesus como Senhor da vida. Uma coisa que eu tenho aprendido, a sua teologia define o estilo de vida que você quer viver. Então hoje está na moda o povo que quer a teologia da graça. Pegaram um livro tão lindo, Maravilhosa Graça, transformaram no livro num manual para viver uma vida sem regra. Não é isso que a Bíblia fala. Deus é gracioso. A graça de Deus nos constrange, nos abraça, sabe, a graça de Deus, ela faz toda a diferença. Pensa comigo. Pensa na pior pessoa que você conhece. Você não é pior você não é pior que essa pessoa por causa da graça de Deus. Você está aqui agora, sabe por quê? Por causa da graça de Deus. Mas a Bíblia fala de Deus como Senhor. E aí, Deus quer ser Senhor da minha vida, da minha história. Ele é meu Salvador. Eu entendi, Ele é Cristo. Mas se Ele não for Senhor da minha vida, eu estou lascado. Porque lembra que eu falei de um coração que não quer nada com Deus? Lembra que eu falei de uma natureza adâmica que não quer nada com Deus? Se Cristo não for Senhor da minha vida, não vou falar de você não. Permita-me falar do Giovanni. Giovanni está frito. Porque aqui dentro dessa cachola tem cada pensamento, tem cada tentação, e a maioria delas, ela é ante Deus, ante as coisas de Deus. Por isso eu tenho que crucificar minha carne, reconhecer Jesus como Senhor da minha vida, da minha história. Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é... Amém? Vamos ficar de pé? Tem uma música de Jesus aí, irmã? Tem? Se tiver, toca um hino.